Bom dia! Bora dar prosseguimento com a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem por São Luís Maria Grignon de Montfort. Eu não vou me estender muito nas apresentações hoje. Hoje vamos ler o artigo 5º do capítulo 5, e ele é bem comprido, então vamos lá. O capítulo 5º é As razões pelas quais esta devoção nos deve ser recomendada. Artigo 5º. Esta devoção é um caminho para chegar à união com o nosso Senhor. Parágrafo 151. Quinta razão. A presente devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e garantido para chegar à união com nosso Senhor, em que consiste a perfeição do cristão. Essa devoção é um caminho fácil. Primeiro ponto. É um caminho fácil pelo fato de ser um caminho aberto por Jesus Cristo ao vir até nós, e no qual não existe qualquer obstáculo para chegar até ele. É possível verdadeiramente chegar à união divina por outros caminhos, mas será ao preço de muitas cruzes, mortes estranhas e de muitas outras dificuldades que só venceríamos com grande esforço. Será preciso atravessar noites escuras, enfrentar pelejas e agonias jamais vistas, cruzar montanhas sinuosas, espinheiros cortantes e desertos inóspitos. Pelo caminho de Maria, no entanto, podemos passar com a maior leveza e tranquilidade. Nele encontramos verdadeiramente grandes batalhas a enfrentar e enormes dificuldades a transpor. Mas essa bondosa mãe se faz tão próxima e tão presente a seus fiéis para iluminá-los em suas trevas, para esclarecê-los em suas dúvidas, para assegurá-los em seus temores, sustentá-los em suas lutas e dificuldades, que, de fato, esse caminho virginal para encontrar Jesus Cristo consiste num caminho repleto de rosas e de mel, se comparado aos outros caminhos. Alguns santos, mas não muitos, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, entre outros, andaram por este caminho suave para chegar até Jesus. Portanto, o Espírito Santo, fiel esposo de Maria, lhes apontou a direção por uma graça singular. Contudo, todos os outros santos, que são mais numerosos, embora tivessem devoção pela Santíssima Virgem, não trilharam essa estrada, ou muito pouco. Foi essa a razão para as provas perigosas e pesadas pelas quais passaram. Parágrafo 153. De onde vem, portanto, poderá questionar algum servo fiel de Maria, que os servos fiéis dessa mãe querida tenham tanta oportunidade de sofrer, e ainda mais do que os outros que não são devotos dela, eles são perseguidos, caluniados, refutados, execrados, ou então caminham por trevas interiores e desertos sobre os quais não cai a menor gota do orvalho do céu. Se essa devoção à Santa Virgem torna o caminho para encontrar Jesus mais fácil, de onde vem que eles sejam os mais crucificados? Parágrafo 154. A ele eu respondo: ser bem certo que os servos mais fiéis da Santa Virgem, sendo seus grandes prediletos, recebem dela as maiores graças e os maiores benefícios celestes, que são as cruzes. No entanto, afirmo serem também esses servidores de Maria que suportam essas cruzes com mais facilidade, melhor mérito e maior glória. Além do mais, aquilo que obriga 1000 vezes um outro parar ou cair não os detém nem mesmo uma vez, mas pelo contrário, os empurra para frente, uma vez que essa mãe amorosa, tão plena de graça e ungida pelo Espírito Santo, confeita todas as cruzes que ela mesma esculpe no açúcar de sua maternal doçura e na unção de seu puro amor, de modo que eles a saboreiam como amêndoas confeitadas, não obstante sejam em si mesmas de enorme amargor. E acredito que uma pessoa que deseja ser devota e viver de maneira piedosa em Jesus, de modo a sofrer perseguição e a carregar sua cruz dia após dia, jamais carregará cruzes demasiado grandes ou não as carregará com alegria até o fim, sem ser uma devoção cheia de ternura pela Santa Virgem,
que é o confeito das cruzes. Assim como a pessoa não poderá comer sem grande violência, que não será duradoura. Nozes verdes sem terem sido confeitadas no açúcar. Esta devoção é um caminho curto. Parágrafo 155. Esta devoção à Santíssima Virgem constitui um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, porque nele não nos perdemos, seja porque, como disse há pouco, nele caminhamos de modo mais alegre e fácil, e por consequente, com mais comprometimento. Progredimos mais em pouco tempo de submissão a Maria e de dependência dela, do que em anos integrados ao apego à nossa própria vontade e de apoio sobre nós mesmos. Pois um homem obediente e submisso à Divina Maria cantará vitórias alcançadas sobre todos os seus adversários. É verdade que estes farão de tudo para impedi-lo de caminhar, ou obrigá-lo a voltar atrás, ou fazê-lo cair. Mas como sustento, a ajuda e a direção de Maria, sem voltar atrás nem demorar, ele seguirá em frente com passos de gigante, na direção de Cristo, pela mesma estrada da qual se escreveu que Jesus veio até nós, com passos de gigante e por pouco tempo. CFSL 18.6. Não sei o que é isso. Parágrafo 156. Porque você acha que Jesus Cristo viveu tão pouco nesse mundo e, nos poucos anos que viveu, passou praticamente toda a sua vida submisso e obediente à sua mãe? Foi porque, não obstante tenha concluído logo sua missão sobre a terra, ele viveu muito tempo e muito mais que Adão, o qual viveu mais de 900 anos e cujos estragos ele veio a reparar. E Jesus viveu muito tempo porque viveu na submissão e perfeita união com sua Santa Mãe, para obedecer a Deus, seu Pai. Pois, primeiro, aquele que honra sua mãe se parece com um homem que acumula um tesouro, conforme afirma o Espírito Santo. Ou seja, aquele que honra Maria, sua mãe, de tal modo a submeter-se a ela, obedecendo-a em todas as coisas, logo se tornará rico, pois ajunta diariamente tesouros segundo o preceito desta pedra filosofal. Qui honorat matrem cacique thesaurisat. Quem respeita sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Eclo 3:4. Segundo, porque, de acordo com sua interpretação espiritual desta asserção do Espírito Santo, senectus mea in misericordia uberi. Minha velhice está na misericórdia do seio. É no seio de Maria que abrigou e gerou um homem perfeito e foi capaz de conter aquele que nem todo o universo pode compreender ou conter. Que os jovens se tornam experientes em luz, santidade, conhecimento e sabedoria, e que se alcança em poucos anos a plenitude da idade de Cristo. Esta devoção é um caminho perfeito. Parágrafo 153. Terceiro, a presente prática da devoção à Santíssima Virgem constitui um caminho perfeito para alcançar Jesus Cristo e unir-se a Ele, uma vez que a Divina Maria é a mais perfeita e a mais santa dentre as mais puras criaturas de Jesus Cristo, que veio até nós do modo mais perfeito possível. Não pegou outra estrada para realizar sua grande e admirável missão. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que quis vir até nós, ínfimos vermes da terra, que não somos mais do que nada. Como foi isso possível? O Altíssimo desceu até nós de maneira perfeita e divina por meio da humilde Maria,
sem que fossem corrompidas sua divindade e santidade. Desse modo, é por Maria que os mais humildes devem subir, de modo perfeito e divino, até o Altíssimo, sem nada temer. O incompreensível permitiu ser compreendido e contido perfeitamente pela pequena Maria, sem que sua imensidão recrudescesse. É também pela pequena Maria que temos o dever de nos permitir ser contidos e conduzidos de modo perfeito e irrestrito. O inacessível se aproximou de nossa humanidade, unindo-se a ela por Maria, estreita, perfeita e mesmo pessoalmente, motivo pelo qual devemos nos aproximar de Deus e nos unir à sua majestade de forma estreita e perfeita, sem medo de sermos rejeitados. Enfim, aquele que quis vir para o que não é, e permitir que aquilo que não é se torne Deus, ou aquele que é. Isso se realizou perfeitamente quando ele se deu e se submeteu inteiramente à jovem Virgem Maria, sem que deixasse de ser ao entrar no tempo, aquele que desce desde toda a eternidade. Assim também, ainda não sejamos nada, é por Maria que podemos nos tornar semelhantes a Deus pela graça e a glória, ao nos entregar a ela de modo tão perfeito e total que não sejamos nada em nós mesmos, e tudo nela, sem medo de nos equivocar. Parágrafo 158. Mesmo que eu encontre um caminho novo para chegar até Jesus, e que esse caminho seja formado por todos os méritos e por todas as virtudes heróicas dos bem-aventurados, iluminado e embelezado por todas as luzes e esplendores dos anjos, e que nele estejam presentes todos os santos e anjos para conduzir, proteger e apoiar aqueles e aquelas que quiserem atravessá-lo. Em verdade, eu vos ouso em dizê-lo, além de estar dizendo a verdade. E a esse caminho, que já seria tão perfeito, eu preferiria a estrada imaculada de Maria. Possui immaculatam viam meam. É ele o Deus que me cinge com poder e torna seguro o meu caminho. SL 1833. Estrada ou caminho sem qualquer sujeira ou impureza, sem pecado original nem atual, sem sombras nem trevas. E se meu amado Jesus vier em glória uma segunda vez sobre a terra, como é certo que virá para estabelecer o seu reino, ele não escolherá outra via para seu itinerário que não a Divina Maria, pela qual ele veio de um modo perfeito e seguro da primeira vez. A diferença entre sua primeira vinda e a última é que a primeira foi em segredo e às escondidas, ao passo que a segunda há de ser cheia de glória e esplendor. Mas tanto uma como a outra são perfeitas, já que ambas serão por Maria. De fato, eis aqui um mistério que não se pode compreender. Hic taceat omnis lingua, emudeça aqui toda a língua. Esta devoção é um caminho garantido. Parágrafo 159. Quarto. Essa devoção é um caminho garantido para chegar até Jesus e alcançar perfeição por meio da união com Ele. Aí dentro do quarto tem alguns pontos também. Deixa eu entender isso aqui. Dentro desse quarto tem 2 pontos bem longos. Então, primeiro ponto. Porque essa prática por mim ensinada não é uma novidade, sendo ao contrário tão antiga que não é possível, como diz o bispo Dom Bordon, falecido há não muito tempo, em odor de santidade, no livro que ele dedicou a esta devoção, datar seu início.
Contudo, é certo que, remontando a pelo menos 7 séculos, podem-se identificar as marcas dela na Igreja. Santo Odilon, abade de Cluny, que viveu nos idos do ano 1040, foi um dos primeiros devotos a praticá-la publicamente na França, como consta de sua biografia. O cardeal Pedro Damião relata que seu irmão, o bem-aventurado Marinho, no ano de 1076, tornou-se escravo da Santíssima Virgem, diante de seu diretor espiritual, de maneira muito edificante, na medida em que colocou uma corda, assumiu a disciplina e pôs sobre o altar uma soma de dinheiro, com o objetivo de efetivar sua consagração e dedicação à Santíssima Virgem, às quais ele deu fiel prosseguimento por toda a sua vida, de tal modo que mereceu ser visitado e consolado por sua bondosa mestra na ocasião de sua morte, como também receber de seus lábios as promessas do paraíso, como recompensa pelos serviços a ela prestados. Cesários Bolandos faz menção a um ilustre cavaleiro, Valtier de Birbach, parente próximo dos duques de Louvain, o qual, em 1300 aproximadamente, realizou essa consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Essa devoção passou a ser uma prática comum de inúmeros indivíduos até o século XVII, quando se tornou pública. O padre Simão de Rojas, da Ordem da Trindade, também conhecida como Ordem da Redenção dos Cativos, pregador na corte do rei Filipe III, difundiu esta devoção por toda a Espanha e a Alemanha, obtendo de Gregório XV e sob a jurisdição de Felipe III, grandes indulgências para aqueles que a praticassem. O reverendo padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, juntamente com seu amigo o padre de Rojas, empenhou-se em disseminar esta devoção mediante discursos e escritos na Espanha e na Alemanha, compondo assim uma volumosa obra de nome Hierarquia Mariana, na qual ele aborda com iguais piedade e erudição a antiguidade, excelência e os fundamentos dessa devoção. No século passado, falando do século XVII, os reverendos padres teatinos promoveram esta devoção na Itália, na Sicília e na Savoia. Parágrafo 161. O reverendo padre Stanislas Falácios, da Companhia de Jesus, fez muito por essa devoção na Polônia. O padre de Los Rios, em sua obra citada acima, refere os nomes dos príncipes, princesas, bispos e cardeais de diferentes reinos que abraçaram essa devoção. O padre Cornelius Alapide, um exemplo tanto por sua piedade como por sua ciência profunda, foi incumbido por vários bispos e teólogos de examinar esta devoção e, depois de avaliá-la minuciosamente, deu sobre ela um parecer repleto de louvores dignos de sua piedade, sendo depois seguido por vários outros personagens notáveis. Os reverendos padres jesuítas, sempre marcados pelo zelo no serviço da Santíssima Virgem, apresentaram, em nome dos congreganistas de Colônia, um breve tratado sobre esta devoção ao duque Fernandinho de Baviera, então arcebispo de Colônia, que o aprovou e deu permissão para que fosse impresso, convidando todos os párocos e religiosos de sua diocese a promover, tanto quanto possível, esta sólida devoção. Parágrafo 152. O cardeal de Beruli, da grata e bendita memória em toda a França, foi um dos que manifestou maior zelo por difundir em todo o país esta devoção.
Não obstante todas as calúnias e perseguições a ele dirigidas por críticos e dissolutos que o acusaram de invencionice e superstição, escrevendo e publicando contra ele um texto caluniador. Esses ainda se serviram, ou do demônio por intermédio deles, de inúmeras artimanhas para impedi-lo de difundir essa devoção na França. Mas esse homem de grande santidade, sem par, respondeu a tais difamações com paciência, e às objeções representadas no panfleto respondeu com um breve texto em que os contesta, com propriedade, demonstrando-lhes que essa devoção tem como base e fundamento nada mais que o exemplo de Jesus Cristo e as obrigações que a ele devemos, assim como as promessas que fizemos no santo batismo. E é particularmente por essa última razão que ele faz seus adversários calarem a boca, levando-os a enxergar que esta consagração à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo por suas mãos não passa de uma prática de renovação dos votos e promessas do batismo. Ele afirmou muitas coisas bonitas sobre essa prática, as quais podemos ler em suas obras. Parágrafo 163. É possível ler no livro de Dom Boudon, acima citado, as referências aos diferentes papas que aprovaram essa devoção, aos teólogos que dela trataram e aos perseguidores que ela teve e venceu, como também aos milhares de pessoas que a abraçaram sem receber qualquer condenação por parte de algum papa, o que só se poderia fazer com a destruição dos fundamentos do cristianismo. Pertence, portanto, inquestionável o fato de que essa devoção não é nova, porém só não é comum porque é demasiado preciosa para ser experimentada e praticada por todo mundo. Parágrafo 164. Segundo ponto, do quarto ponto. Esta devoção se configura como um meio garantido de chegar a Jesus, sendo um atributo próprio da Santa Virgem nos conduzir de modo seguro a Jesus, assim como um atributo próprio de Jesus Cristo é nos conduzir de modo certo ao Pai Eterno, e que as pessoas com espiritualidade não caiam no equívoco de achar que Maria constitua um impedimento para alcançar a união divina. De fato, aquela que encontrou graça diante de Deus para todo o mundo em geral e para um em particular, poderia impedir uma alma de encontrar a grande graça na união com Ele? Seria possível que aquela que foi tão cheia de graças, que esteve tão unida a Deus e foi transformada nele, para assim Ele poder encarnar-se nela, impeça que uma alma se una perfeitamente a Deus? É certo que a visão de outras criaturas, mesmo as santas, pode contribuir para a postergação da união divina, mas não Maria. Como já disse e não me cansarei de repetir, um motivo pelo qual pouquíssimas almas alcançam a plenitude da idade de Jesus é que Maria, que é, mais do que nunca, a mãe de Jesus e a esposa fecunda do Espírito Santo, ainda não tomou a forma necessária em seus corações. Quem desejar ter fruto maduro e bem formado, deve ter a árvore que o produz. Quem desejar ter o fruto da vida, que é Jesus Cristo, deve ter Maria, que é a árvore da vida. Quem desejar ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter sua esposa fiel e indissolúvel, a Divina Maria, que o torna fértil e fecundo, conforme afirmamos acima. Parágrafo 165. Sendo assim, esteja convencido de que, quanto mais você olhar para Maria em suas orações, contemplações, ações e sofrimentos, caso não seja com um olhar distinto e atento, ao menos então com um olhar geral e imperceptível, mais perfeitamente encontrará Jesus Cristo, que está sempre com Maria,
grande, poderoso, atuante e incompreensível, mais do que no céu ou com qualquer outra criatura do universo. Assim, completamente imersa em Deus, a Divina Maria está muito longe de representar um obstáculo para os perfeitos chegarem à união com Deus, de modo que jamais houve até o presente momento, nem haverá outra criatura capaz de nos ajudar de modo mais efetivo e adequado nessa grande meta nessa grande meta, quer pelas graças que ela nos transmitirá necessárias a tal efeito, sendo que ninguém é preenchido pelo pensamento de Deus a não ser por ela, como disse um santo: Nemo cogitaione Dei plurinicipete, que pelos enganos e seduções do espírito maligno dos quais ela nos defenderá. Parágrafo 166. Onde quer que esteja, Maria não pode estar o espírito do maligno. E um dos melhores indícios de que estamos sendo conduzidos pelo espírito do bem é o fato de sermos bastante devotos de Maria. De a miúde pensamos nela e de falarmos dela inúmeras vezes. Também um santo corrobora essa afirmação ao dizer que, assim como a respiração é uma excelente prova de que o corpo está vivo, o pensamento frequente e a invocação carinhosa de Maria são uma comprovação certa de que a alma não está morta pelo pecado. Parágrafo 157. Como Maria apenas, conforme diz a Igreja e o Espírito Santo que a conduz, tem a capacidade de sozinha dissolver todas as heresias, sola cunctas aeresias interimiste in universo mundo. Ainda que os críticos esperneiem, jamais um devoto fiel de Maria aderirá a qualquer heresia ou na menor ilusão. Tal ele possa errar de um ponto de vista material, acreditar ser a mentira uma verdade ou o espírito maligno um espírito bom, embora com maior dificuldade que qualquer outro, mas por fim acabará admitindo seu erro material cedo ou tarde, e assim o fizer, não insistirá em hipótese alguma em considerar nem defender como verdadeiro aquilo que não o é. Parágrafo 168. Portanto, quem quer que seja que, sem o medo de iludir-se, característico das pessoas de oração, desejar progredir no caminho da perfeição e encontrar Jesus Cristo de um modo certo e perfeito, deverá acabar com o coração bem aberto. Corde magno et animo volenti, que ele dê a todos vocês coração capaz de honrá-lo e de praticar sua vontade, coração generoso e o espírito decidido. 2 MC 13. Essa devoção à Santíssima Virgem, talvez por ele ainda não conhecida, que ele entre no caminho excelente que antes desconhecia e que doravante lhe indico. Excellentiorem viam vobis demonstro. Desejem os dons maiores. E agora vou mostrar para vocês um caminho bem melhor. 1 Coríntios 12:31. Tal caminho foi marcado pelas pegadas de Jesus, a sabedoria encarnada, como único chefe, de modo que o membro não poderá se perder ao decidir trilhá-lo. Trata-se de um caminho tranquilo, em razão da plenitude e da graça e da unção do Espírito Santo que o preenche. Não nos cansamos nem voltamos para trás ao passar com ele. Trata-se de um caminho curto que em pouco tempo nos levará até Jesus. Trata-se de um caminho perfeito, no qual não se encontrou nenhum vestígio de lama nem de poeira, nem o menor odor do pecado. Por fim, trata-se de um caminho garantido, que nos leva a Jesus e à vida eterna de um modo direto e certo, sem nos desviar nem para a esquerda nem para a direita.
Entremos então por esse caminho, e nele caminhemos dia e noite, até alcançarmos a plenitude da idade de Cristo. CF EF 413, que eu não sei o que significa. E esse foi o artigo 5º do capítulo 5º. Vamos dar uma relembrada? Que esse capítulo foi longo. Nossa, foi grandinho. Cadê? Lembrando que nós estamos lendo o capítulo 5º, as razões pelas quais essa devoção nos deve ser recomendada. O artigo 5º, que essa devoção é um caminho para chegar à união com Nosso Senhor. E sobre o caminho, foi falado que é um caminho fácil, curto, perfeito e garantido. E é isso por hoje. Esta é a nossa leitura. Amanhã daremos continuidade com o artigo 6º do capítulo 5º. E é isso aí, espero que você tenha gostado.